os Estados Unidos têm sido o verdadeiro bastião da reação de Israel às ações do 7 de outubro. Os norte-americanos deram não só suporte diplomático, vetando todas as tentativas de resolução do Conselho de Segurança da ONU, que pediu um cessar-fogo ou uma trégua humanitária, como também enviaram 2 porta-aviões à região. Eles também interceptaram mísseis lançados contra o território israelense. Mas até quando vai esse suporte? O suporte de judeus e evangélicos radicais dos Estados Unidos será suficiente para manter o alinhamento da gestão Biden ou, em algum momento, o relógio político-militar dos 2 países pode entrar em descompasso? Ana Prestes. Essa é uma das grandes questões, né, do momento. Inclusive, a imprensa nos Estados Unidos, quando você liga, só se fala nisso, né, de como que está esse debate dentro. Você fala do julgamento do Trump, né, que está rolando, e de como estão as pesquisas para o Biden, como é que está o impacto para o Biden. Agora, nos Estados Unidos tem um fenômeno interessante, e sempre no momento das eleições isso aparece. Então, por exemplo, a eleição passada, a disputa era quem ia enfrentar melhor a China, quem ia derrotar melhor a China, quem ia atacar melhor a China. E com relação a Israel também, um pouco isso. Quem é mais amigo de Israel? Quem faz mais por Israel? Rola também um pouco essa disputa entre os republicanos e os democratas. Mas o fato é que há um movimento importante dentro da sociedade norte-americana, Estados Unidos, de rechaço à postura do Biden e do governo Biden, dos democratas, com esse apoio irrestrito, não só apoio, patrocínio, participação em todas as áreas que puder, segura na ONU para não ter nenhuma resolução do Conselho de Segurança, manda porta-avião, manda submarino com míssil, manda dinheiro, faz campanha de formação de opinião pública, então, um apoio assim completo, chave completa, né? Mas isso tem gerado movimento, e a gente percebe pelas mobilizações e pelo impacto em pesquisas. E como os Estados Unidos é uma sociedade muito segmentada também, é possível filtrar por segmentos, né? Já o impacto desse comportamento do governo Biden. Então, é interessante observar o que vai acontecer daqui para frente. Vazou um documento, inclusive, não sei se vocês viram isso, estava na imprensa, não sei se acho que eu vi também, não sei se foi no Twitter do Hugo, um documento de funcionários, né, do Departamento de Estado, criticando que o governo Biden não tem se manifestado de uma forma mais clara com relação às violações dos direitos humanos. Isso, pelo menos para a fachada dos democratas, isso é muito importante, né? Os democratas gostam de ser vistos como esses grandes defensores dos direitos humanos e da democracia pelo mundo, tanto é que eles promovem intervenções humanitárias, bem entre aspas, né, baseado nessa sua fachada. Então, vazou este documento de que estaria havendo pressão, inclusive, internamente dentro do governo sobre essa questão. Nossa, colocou o relógio bem grande só para... Olha, eu achei que a Aurora que está fazendo a transmissão aí exagerou agora, Aurora. E também não vamos pressionar o pessoal. Já acabei. É isso aí mesmo que eu estava falando. Foi uma pequena confusão. Mas tudo certo, não tem nenhum problema. Memorando vazado nos Zeus revela preocupações diplomáticas com a política de Biden sobre Israel. Que a questão só para arrematar meu argumento, essa é uma fachada importante para os democratas, até para eles fazerem guerra também, porque eles fazem guerra contra quem pretensamente está violando os direitos humanos, né? Então, essa é a questão. Hugo Albuquerque. Eu achei uma questão muito boa, Haroldo, e é difícil responder isso em 3 minutos. Mas, olha, primeiro ponto que a gente tem de entrar. Tem uma tese,
principal de que o Netanyahu falhou, o governo dele falhou na segurança e isso permitiu o ataque do Hamas. Tem uma segunda hipótese, tese não, segunda hipótese, talvez uma conjectura mais conspiratória, que ele teria deixado. Seja como for, ele transformou o limão numa limonada. Como? Ele basicamente pegou a oposição liberal contra ele e uniu contra o grande consenso da política israelense, que é a violência contra os palestinos. Foi isso que aconteceu, né? Então, Netanyahu pega a impopularidade, pega uma baita de uma luta política que estava sendo travada contra ele com o apoio do Biden, mas isso não tem nada a ver com pró-Palestina ou com esquerda, tem a ver com a disputa dele, um ultraconservador, praticamente fascista, com fascistas objetivos no seu gabinete contra neoliberais. E o Biden sendo um neoliberal confrontando ele. O Netanyahu une o país, cria um gabinete de guerra. Essa oposição liberal, que é de direita também, é amarrada com a estratégia dele, e o Netanyahu dá o que, num determinado limite, seria uma manobra, seria um golpe genial. Qual? Pegar a oposição a ele, unir, desmoralizar essa oposição, e pegar o Biden e fazer o Biden se chocar com a sua própria base. Porque o Biden está aqui, ele tem uma relação com esse lobby sionista liberal, de direita liberal, e ele tem uma base que é também socialista, que ele precisa. Então, Netanyahu pega, você tem de estar do meu lado por um compromisso de Estado, e mais do que um compromisso de Estado entre Estados Unidos e Israel, um compromisso político para o bem e para o mal, espúrio, e não, né? Tem uma parte esotérica, outra não, uma parte muito bizarra desse acordo, e aí o Netanyahu amarra e faz o Biden entrar em choque com a própria base. Esse pessoal que está se manifestando aí nas ruas nos Estados Unidos é a base do Biden, não é do Trump. Entendeu? Então, agora, o Netanyahu poderia ter sido genial e ter feito uma ação com uma certa proporcionalidade de força, ou até passando um pouco da conta. E ele teria o apoio, não só da direita global, como da pelegada global. Porque o maior problema hoje são os pelegos. E os pelegos iriam apoiar, bater palma para o Netanyahu. Matou só um pouquinho, morreu 500 crianças. Mas não, morreu 4 mil, está indo para 5 mil crianças mortas. Aí, a partir daí, o Netanyahu deu um tiro no pé. E ele deu um tiro no pé do Biden, mas, ao mesmo tempo, se o Trump ganhar nessas condições, vai ter um enorme problema. Porque, como a Jacobin Americana está falando, surgiu um grande movimento de massas que a esquerda moderada americana não tem controle também. Isso é um problemão. Isso a gente volta para os anos 60. É a última vez que surgiu um grande movimento de massas nos Estados Unidos, que nem a esquerda moderada tinha controle, foram os Panteras Negras. Como é que você vai desarmar essa bomba? Há um mês não tinha isso. Então, Netanyahu errou. Quer continuar mais um pouquinho, Hugo? Você reclamou do tempo? Eu vou deixar um pouquinho a mais para você. Depois eu dou um pouquinho mais para a Rosa também. A comunidade judaica americana, ela é mais progressista que a média das outras comunidades. 75% da comunidade judaica americana vota no Partido Democrata, uma parte expressiva dela é socialista. Então, a gente tem visto manifestações em massa nos Estados Unidos, que é a comunidade judaica. A gente viu recentemente aí na Estátua da Liberdade. Então, é um pouco diferente, porque a comunidade judaica no Brasil tem um perfil mais conservador. Nos Estados Unidos, é o contrário. Ela é muito progressista. Isso é um problema grave, por exemplo, quem está cobrando Bernie Sanders é uma parte dessa comunidade que está falando, como assim que você está agora falando não em cessar fogo? Como é que alguém não vai falar em cessar fogo, não pode conseguir falar a palavra cessar fogo? Um detalhe, a maior parte da opinião pública americana ainda é pró-Israel, mas ela é massivamente pró-cessar fogo. E a elite política americana não consegue enunciar isso. Então, a jogada genial de Netanyahu, Netanyahu parece aquele jogador de futebol afobado. Professor, me põe em campo que eu vou se consagrar. Eu vou se consagrar, vou fazer o gol do meio campo. E aí ele chuta para o lado e mata o Gandula. Entendeu? Então é isso. O Gandula está lá sendo reanimado porque o cara chutou muito forte para o lado. E é isso que o Netanyahu fez, e é um processo que vai ser analisado, porque
a elite americana não tinha calculado isso. Isso saiu totalmente de cálculo, em comparação que estava planejado há um mês. Qual vai ser a resposta para isso? É o Trump voltar mesmo? Mas e o Trump? O que ele tem a oferecer em relação a isso? E se essa porcaria escalar para uma guerra? Quem que vai pagar o custo disso? Porque a burguesia é capaz de tudo, aqui, lá, no mundo inteiro. Mas a burguesia sempre vai perguntar quanto vai me custar? Quanto vai me custar, Haroldo? Quanto é que vai me custar, Ana? Se essa loucura seguir, a volta do Trump vai me custar quanto? E ninguém calculou isso, ninguém planejou isso. O Trump já estava loteando... Ana Prestes, a palavra é sua, pode continuar. Desculpa, só um pouquinho, Rose, eu passei o tempo. Não, o Trump, ele estava loteando lá a Palestina para um genro dele. Então, a palavra é da Rose, na verdade. A Ana Prestes fala depois. Meu computador. Não, tá é bom, porque eu preciso ligar meu computador, porque senão ele vai desligar. Enquanto você falar, só isso que eu queria falar. Deixa a Ana falar mais. Ana, você. Não, eu achei interessante o argumento do Hugo, mas eu queria entender, assim, exatamente por que você fala que o Netanyahu errou? Você acha que ele pesou na mão, é isso? Pesou na mão. Ninguém ia questionar o Netanyahu. Porque, ele não imaginava o efeito. Ninguém ia questionar o Netanyahu se o Netanyahu faz, digamos, uma operação brutal. Mas matar 4 mil crianças é o argumento da Renata Lopretti, a estupidez. Tem 40% de criança, morreu 40%. Gente, só morre a mesma parcela de crianças numa guerra que é a da população, se a população civil é alvo. A título de comparação, que a Renata Lopretti foi muito questionada, ela não pesquisou nenhuma outra guerra na vida dela para dar aquele dado. A guerra atual na Ucrânia, as crianças são em torno de 0,1 a 0,25 dos mortos totais. E as crianças equivaliam na Ucrânia a 15% da população ucraniana total. Então, para morrer o mesmo número de crianças, já que aqui ninguém aqui é idiota, criança não é combatente. Essa é a falácia dos argumentos dos liberais, e alguns liberais que não entenderam onde a Renata Lopretti errou. Alguns não entenderam mesmo. Criança não é combatente. Se morre uma criança, é porque está sendo feito de maneira sistêmica a população civil de alvo. Então, o argumento desculpa, eu vou entrar nessa história. O argumento da Renata Lopretti é perfeito para demonstrar que o ataque não é que o alvo é civil, né? E não é militar, que o alvo é a população de Gaza. Só mesmo que ela própria não tenha feito relação. E eu acho que ele errou nisso, só que hoje ninguém calculou, Haroldo. E a gente cai na primeira pergunta, o que foi que mudou em um ano, em um mês? Esse um mês que parece que já faz um ano, né? Que é inacreditável que esse conflito... muita coisa que aconteceu nesse mês, tá tudo imponderado. A candidatura à esquerda do Cornel West ganhou uma força tremenda nos Estados Unidos e pode ser o fiel da balança. O Robert Kennedy Jr. está quieto, ele é pró-Israel, mas está quieto. Ele está com 15% já das intenções de voto. A campanha do Biden está em crise. Vocês viram a cara do Pontual na Globo News? Essa é uma pesquisa aqui. Todo mundo foi surpreendido de como o Biden está mal, está perdendo tão feio aqui em 6 estados. Então, pegou todo mundo de calça curta. O establishment americano está sendo obrigado a recalcular todas as variáveis por esse erro do Netanyahu. Ele não tem controle do que vai acontecer daqui para frente. Tudo bem, Hugo, mas você realmente hoje você estourou o tempo. Eu vou passar para a Rose, tá bom? Não, pode. Talvez eu te deixe você responder a última pergunta. Talvez. Vai lá, Rose. Não, eu acho que o Hugo e a Ana trouxeram elementos muito importantes aí. O Hugo falou bastante coisa importante mesmo. Eu não vou me estender muito. Eu acho que existe, para o Biden, existe essa questão eleitoral, né? Eu acho que eu não esperava manifestações da magnitude que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu não tenho conhecimento ali da posição da comunidade judaica, mas não imaginei mesmo que grandes manifestações fossem acontecer nos Estados Unidos e nem no Reino Unido, nem nos países centrais. Inclusive, achava que talvez nós fôssemos ser os protagonistas, né? O Sul Global fosse ser o protagonista das manifestações, e não os Estados Unidos. E uma das maiores que eu vi, acho que dizem que na Inglaterra tinham 500 mil pessoas
nas ruas, né? Estão indo para as ruas de forma incansável. Eu tenho um amigo na Alemanha também, que ele está postando todo final de semana, tendo fortes manifestações. Então, eu acho que nem como um pouco do que o Hugo falou, eu acho que o governo democrata não esperava isso. Não sei se o cálculo do Netanyahu foi exatamente esse, mas realmente matar mais de 3 mil crianças em um mês não é aceitável para ninguém, né? Isso é barbárie. Então, eu acho que para os Estados Unidos, até que ponto eles vão levar isso, acho que vai depender em grande parte do cálculo eleitoral do Biden. Agora, ele está em maus lençóis já tem um tempo, né? Com a questão da guerra da Ucrânia, também politicamente, não só por causa da questão das pesquisas eleitorais, mas também teve aquela questão lá do presidente da Câmara deles, que corresponde ao presidente da Câmara. Então, isso. Então, para eles ali, está uma situação difícil, ao passo que o Trump tem crescido. Então, eu não sei até que ponto, a pergunta acho que é essa, né, Haroldo? Até que ponto os Estados Unidos vão bancar a loucura desse governo do Netanyahu? Eu acho difícil responder, assim. Eu não sou uma grande estudiosa das questões internas dos Estados Unidos, acho que eu soube responder e a Ana souberam responder bem melhor que eu, mas eu acho que o que vai entrar aí é realmente o cálculo eleitoral, porque os democratas são, sobretudo, também bastante hipócritas e sabem mais do que ninguém fazer uma política externa que na prática é uma coisa e no discurso é outra. Então, para daqui a um tempo também eles mudarem completamente o discurso pelo cálculo eleitoral, eu acho que não surpreenderia ninguém. Eu acho que vai depender um pouco disso, até que ponto eles vão bancar. Eu acho que depende muito menos de questões materiais e financeiras. Acho que essa é uma questão lateral. Depende mais realmente desse cálculo político do que os democratas estão pensando para o ano que vem. Obrigado, Rose.